Começamos mais um Pernambucast. Antes de mais nada, convido vocês a seguirem o nosso canal no YouTube, né? O Pernambucast, ativar o sininho para receber as notificações. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Admar? Dizer a todos que sejam bem-vindos, que se inscrevam no nosso canal. E hoje a gente recebe um convidado, né, Admar, muito ilustre aqui no nosso canal. Verdade, né? Ele que já foi deputado estadual, prefeito de uma cidade importante de Pernambuco, reeleito com uma grande votação, com mais de 76% dos votos válidos, e que agora vai poder participar conosco, um dos nomes, né, possível candidato ao governo do estado em 2022 pelo MDB, Miguel Coelho, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Miguel. Obrigado, Edmar. Obrigado, Gustavo, pelo convite do Pernambucast, da gente estar aqui. Ainda mais a responsabilidade de ser o primeiro convidado, né? No segundo programa que vocês estão fazendo. Parabenizar pela iniciativa, pelo pioneirismo, a ideia de entrar nessa onda do podcast que, de fato, virou uma febre, não só no Brasil, mas no mundo todo. E Pernambuco, por ser um estado de vanguarda, e ainda mais um estado tão politizado, precisa também de um podcast desse assunto, desse tema, e que possa abordar diferentes visões, estratégias e perspectivas para que possa, do outro lado, o nosso ouvinte, telespectador e também o nosso eleitor, o cidadão e cidadã pernambucana, ter a fonte verdadeira e as diversas perspectivas para poder fazer o seu ponto de raciocínio e a sua melhor decisão. E, na verdade, Miguel, só para complementar a sua avaliação, a gente não vai só focar em política. Isso. A gente vai trazer atores políticos, evidentemente. Você sabe que a gente tem um foco no blog nessa vertente, mas a gente vai trazer também pessoas do segmento econômico para falar de economia, falar de cultura também. Então, a gente vai abrir o leque bastante para todas as áreas, né? Isso. Mas, Miguel, queria te agradecer, né? Porque você tem sua agenda corrida, você é prefeito de uma cidade importante, tem uma responsabilidade muito grande, mas fico feliz de ter aí você, que é um exemplo, né, de trabalho, né, jovem, tá, boa gestão, uma perspectiva, né, muito positiva, né, muito bem engajado nas redes sociais, acompanho suas redes sociais, é um sucesso absoluto, um case aqui em Pernambuco e no Nordeste, até mesmo no Brasil também. E aí eu queria perguntar logo, Miguel, como é que é esse negócio de ser político? Porque é tão complicado, né? O cara, todo mundo critica, ataca. Como é que você recebe isso? Tem críticas ou o pessoal só faz elogio nas redes sociais? E ainda complementa, Edmar, que eu acho que, na minha avaliação, hoje é uma das piores profissões do Brasil. Hoje, ou seja, o político carrega uma negatividade muito grande da população pelo histórico de coisas ruins que muita gente fez por aí. Como é que te deu esse despertar para a política? Bom, primeiro, assim, a política está passando por um momento ruim, né? Digamos assim, a classe política como um todo, não de agora, mas como o Gustavo bem falou, isso é um acumulado de acontecimentos que na história mais recente do Brasil terminou despertando essa estigma negativa com a classe política, mas também é importante a gente destacar que não existe coisa ruim só na política. Sim, mesmo sim. Eu costumo ver que enquanto um cidadão, um homem ou mulher, ela está na política, ela precisa se dedicar como uma profissão. Sim. E como qualquer outra profissão, tem bons e tem maus profissionais, sim, seja na medicina, na engenharia, na administração e na política também. Isso não se foge à regra. Eu, para responder a pergunta do Gustavo, tenho 30 anos de idade, né? Enfim, me considero ainda um pouco jovem, ainda de começo de idade, mas a política é algo que a gente viveu dentro de casa, né? Sou filho hoje do senador Fernando Bezerra e, enfim, ele tem 38 anos de política, vai fazer 39 anos de vida pública esse ano. Então, e eu tenho 30, então eu já nasci vendo ele sendo político e isso terminou criando, não vou dizer uma cultura, mas um jeito, e é natural, até porque... E já vem da família também. Também, né? Além do traço, né, mais antigo ainda, e é natural essa tendência, Edmar, porque se você for filho de médico e vê o pai sendo médico todo indo para o consultório, não é obrigado a gostar, mas tem uma leve tendência de que você possa enveredar para o caminho do seu pai também, até porque a figura do pai ou da mãe serve como inspiração, serve como exemplo para os filhos e filhas, enfim, de uma forma geral. Em relação as redes sociais, até agradeço um elogio como a gente conduz as nossas redes, mas também tem que a pessoa que está por trás precisa entender que as redes sociais ela é um termômetro, ela não é a realidade.
Tem as pessoas, claro, que elogiam, que reconhecem o trabalho, tem as pessoas que fazem as críticas pontuais e construtivas, e essas a gente precisa ter a capacidade e a humildade de reconhecê-las, até porque a vida é feita de, enfim, eu creio que a vida é sempre uma vida em construção, é algo que você está sempre precisando aprimorar, precisando melhorar, e as críticas servem para poder fortalecer esse crescimento, mas também de vez em quando tem aquele sem futuro, né, que não quer nem ajudar nem atrapalhar, só quer esculhambar. E isso não é nem pela crítica, porque vai logo para o nível de argumento que perde toda a razão. E essas pessoas, a melhor resposta é o silêncio, né? Então, a gente tem que ter isso, você vai calejando, vai criando essa paciência também com esse tipo de gente. É óbvio, sem menosprezar ninguém, respeitando toda a diversidade de ideias, mas também focando naquele resultado, focando naquele planejamento. Eu acho que o que falta muito hoje na classe política é isso, é planejamento. As pessoas, de vez em quando, deixam a ansiedade tomar conta dos seus argumentos, ou principalmente das suas ações e atitudes. Nós, enquanto políticos aqui no Brasil, com exceção do mandato de senador da República, você tem um mandato de 4 anos. Então, você não pode se alvoroçar e querer fazer tudo em 6 meses e 1 ano. Você é eleito para governar os 4 anos, para gerir por 4 anos. Então, tem que ter um começo, meio e fim desse planejamento. Foi assim que a gente se pauta na gestão municipal lá de Petrolina. Modéstia à parte, acho que fazemos uma boa gestão, tanto que, se você olhar nos últimos 4 anos, tanto Gustavo quanto Edmar, Petrolina avançou em todos os rankings. Se for na geração de emprego, é a cidade que mais gera emprego, uma das é sempre a primeira ou segunda. Na educação e saúde, estamos em primeiro colocado em Pernambuco. Mesmo na pandemia, que foi um grande desafio para todos nós, a gente tem a menor taxa de mortalidade do estado e uma das menores de todo o Brasil. Petrolina foi eleita agora pela revista Exame Macroplan como uma das melhores cidades do Brasil para se ver, a melhor do Nordeste. Então isso também termina sendo um arcabouço geral que pega saúde, infraestrutura social e etc. Então a gente sabe que tudo que conquistou foi para agradecer o voto do passado. A gente precisa agora trabalhar mais para agradecer essa última eleição que tivemos, que foi uma votação histórica, inclusive de além dos 76%, através dos 76%, na verdade, nós nos tornamos o prefeito mais bem votado do Norte e Nordeste em cidades com possibilidade de segundo turno, ou seja, com mais de 200 mil eleitores. Então, isso é óbvio, é uma grande alegria, a gente se sente honrado, mas também é uma grande responsabilidade, pois a confiança ela é potencializada, digamos assim, né? Então, é muito trabalho, muita humildade, muito foco no que a gente tem enquanto liderança pública de uma cidade importante como Petrolina nós não podemos também deixar de debater o Estado, até porque é óbvio que a gente quer que Petrolina sempre vá bem, mas não vai adiantar muita coisa se a gente achar que Petrolina é uma ilha. Petrolina faz parte de Pernambuco. Petrolina tem que pegar o seu bom exemplo para inspirar, para poder servir de exemplo para as outras cidades e também para o nosso estado, para que Pernambuco possa sair dessas posições que hoje amargam as últimas posições em quase todos os rankings que ela configura. Miguel, nessa questão você falou aí da primeira gestão, né? Você já está na segunda, mas você enfrentou um negócio que ninguém imaginava. Eu acho que nem eu, nem você, ninguém. Todos nós esperávamos tudo menos o que aconteceu, que foi o coronavírus. O coronavírus mudou a realidade das pessoas, do nosso dia a dia, da nossa vida e certamente impactou nas gestões públicas. Mas Petrolina tem sido uma das referências do Nordeste no tocante ao combate à Covid-19, não só em vacinação, como em atenção à população. Você anunciou recentemente um benefício emergencial para a população de Petrolina. Eu quero saber como foi se preparar para essa guerra, porque na verdade estamos numa guerra, né? Uma guerra que um inimigo invisível, né? Uma guerra sanitária. E como foi essa preparação? Como é que você faz esse balanço das ações que foram feitas de combate à Covid e qual a sua perspectiva para os próximos meses? Dá para a gente sonhar com 2022 sem coronavírus aqui? Acho que eu sou otimista e esperançoso, mas a gente não pode achar que o coronavírus vai deixar de existir. Até pela própria natureza, ele é um vírus. Então, é natural que esse vírus possa continuar fazendo as suas mutações e resistindo às nossas imunidades
mesmo com a vacina, e a tendência, pelo menos de acordo com os especialistas, com os infectologistas, é de que o coronavírus em algum momento vire uma nova gripe, digamos assim, que terá imunização, terá vacina anual, bianual, seja como a ciência conseguir evoluir, para que a gente possa estar sempre garantindo a imunização em massa de toda a população. Em relação ao desempenho e à performance da nossa gestão e, consequentemente, da cidade, Edmar, eu considero que a pandemia, é óbvio, foi um grande desafio, sem dúvida, mas ela serviu também como um grande momento de revelação das lideranças públicas, aquelas lideranças que tinham proatividade, que tinham pulso, que tiveram coragem, mas principalmente tiveram equipes boas e capacitadas ao seu lado, conseguiram ter um poder de ação e reação perante um inimigo novo, incomum e que ninguém estava preparado de poder se adequar. Então, lá em Petrolina, ainda em fevereiro, quando começou, nem sequer tem o primeiro caso ainda no Brasil, mas quando confirmou o primeiro em São Paulo, a gente já tinha todo o plano de contingência feito. É óbvio que era um plano não fixo, mas sempre ali evoluindo e atualizando de acordo com como fomos conhecendo a evolução da própria doença, né, do próprio vírus, e a gente se ateve a esse plano, de que a gente sabia que toda pandemia ou epidemia, seja ela de qual tipo for, mas principalmente a viral, ela tem começo, tem início, meio e fim. Pelo menos de ciclos, né? A gente ainda não chegou no fim da pandemia, mas a gente teve a primeira onda, passamos recentemente pela segunda, que foi algo ainda pior do que a primeira, eu considero que já foi não só o vírus em si próprio, mas o vírus e as suas mutações, então você tinha diversas formas de tratar, e também todo o esforço que a gente fez naquele início de hospital de campanha, onde Petrolina foi a primeira cidade do interior do estado a montar o seu hospital de campanha, de poder fazer toda a preparação das equipes para poder tratar esses pacientes, de poder abrir leitos quando nem sequer era a nossa obrigação, porque era a obrigação do Estado ou da União, a gente foi na frente e abriu, e depois a gente fez a pactuação com os governos respectivos, como também a gente não desmobilizou nada, mesmo quando arrefeceu ali em torno de setembro, outubro, novembro, foi quando deu uma acalmada no ano passado, a gente manteve tudo aberto. A gente foi desativando módulos, mas toda a equipe continuava contratada, continuava de prontidão para uma eventual segunda onda, o que aconteceu. Então, enquanto tinha cidades se preparando para recontratar, a gente já tinha as equipes preparadas e prontas, e principalmente com conhecimento de como tratar aquele paciente. Então, sem dúvida alguma, isso aconteceu. Quando a gente viu lá em janeiro, infelizmente, aquelas cenas de caos acontecendo ali em Manaus, principalmente, mas em todo o estado do Amazonas, da falta de oxigênio, a gente contratou em março a nossa usina de oxigênio, que nem tinha chegado a segunda onda ainda aqui no estado, tão forte como em outros entes da federação, e a gente recebeu a usina, ficou pronta, inauguramos a nossa usina de oxigênio ali em meados de abril. Então, quando a gente viu no Agreste, por exemplo, região metropolitana, cidades que estavam sem ter o abastecimento, nós estávamos com a usina instalada com 5 vezes a nossa demanda, né, com a capacidade instalada 5 vezes maior do que a nossa demanda. Então, de novo, planejamento, uma grande equipe ao nosso lado, coragem para tomar algumas atitudes. Aí eu volto aqui de novo com aquela questão dos 4 anos, você tem que ter uma visão de longo prazo para saber enfrentar essas resistências. Tem que conversar e trazer a sociedade aqui. Quero dar esse registro, Gustavo, de que a sociedade deu a sua contribuição. Eu acho que o Brasil foi o país de todas as outras nações que a gente tem conhecimento que mais tempo ficou em isolamento social, se a gente juntar todos os períodos. É óbvio que tem aquela parcela da sociedade que não ajuda, mas eu prefiro olhar a grande maioria que ajudou, que contribuiu. Então isso também é importante. Mas mesmo a gente tendo a menor taxa de mortalidade, eu quero aqui aproveitar o momento para me solidarizar com as vidas que perdemos. Infelizmente, cada vida perdida é uma tragédia, é uma história interrompida, e a gente se solidariza com esses amigos, com esses familiares, para que Deus possa confortar, mas também que a gente saiba que iremos vencer, iremos superar, e acredito que estamos mais perto do fim agora. Miguel, eu li uma notícia há um mês atrás, creio que mais ou menos um mês atrás, de uma faculdade de medicina em Petrolina. Eu fiquei impressionado, porque normalmente isso aqui no estado da gente não acontece, né? A faculdade que nós temos aqui são ou estadual ou federal. Como é que vai funcionar essa faculdade? Bom, é a primeira faculdade municipal de uma autarquia municipal, né? Então, porque lá em Petrolina a gente tem a FACAP, que é a nossa faculdade municipal,
E há 2 anos atrás a gente iniciou esse processo junto ao Conselho Estadual de Educação para poder criar um curso de saúde, iniciando pelo curso de medicina. Foi todo um processo aí, né? Enfim, a gente achava que ia ser um pouco mais rápido, mas a gente entende que a pandemia, enfim, atropelou todo o calendário de todas as instituições, mas o importante é que a autorização saiu. É um curso para 100 alunos por ano, então 50 em cada entrada, né? Primeiro e segundo semestre. A gente sabe, quem está nos acompanhando com certeza sabe do impacto econômico, social que um curso de medicina traz de benefício para uma cidade. Petrolina mesmo sabe, é só ver os efeitos e os impactos da Univasf, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, quando ela chegou a pouco mais de 12, 14 anos mais ou menos, que é o tempo que ela tem. Então agora a gente vai instalar, a gente tem 6, 7 meses para poder instalar a estrutura física, né, para fazer o primeiro vestibular, e a gente está muito animado, porque além dessas vagas, já está estabelecido que 30% é para alunos oriundos e residentes do Vale do São Francisco. Então isso garante que os profissionais vão ser formados e vão ficar para trabalhar na nossa comunidade. Como também a gente fez, a FACAP, ela é da gestão, da administração indireta da prefeitura, né? Então a gente fez essa proposta de curso para toda a formação e orientação desses novos profissionais de saúde fosse direcionadas para a atenção básica, ou seja, atenção primária de saúde, para cuidar e trabalhar do posto de saúde das pessoas nos seus bairros. Saúde da família. E todo o estágio desses futuros estudantes, homens e mulheres, eles vão trabalhar, vão fazer o estágio nas nossas UBS, nos nossos postinhos de saúde. Então, sem dúvida, isso também vai nos ajudar do ponto de vista da gestão a ter melhor mão de obra, a poder desafogar o que hoje é um serviço. Enfim, a pandemia mostrou a importância de você ter um SUS bem fortalecido. E vai ajudar também a região, né? Porque o trabalho, a mão de obra do médico é muito escassa, principalmente no interior, no sertão. No interior, e é por isso a importância de você segurar o profissional, né? Porque as universidades federais, no caso da Univasf, que não tem essa questão da cota, como chamam, ou do bônus, depende aí do nome que cada um tem, que Caruaru tem, Campina Grande tem, Patos tem, enfim, só para dar aqui alguns exemplos, a turma vai, se forma, passa 8, 10 anos, mas depois volta para a sua cidade para ficar perto do seu seio familiar, do seu seio de negócios. Então a FACAP vai consolidar também Petrolina como um polo de saúde, que já vem sendo consolidado, mas principalmente como polo de educação, porque o curso de medicina da FACAP é o primeiro curso. A gente depois vai abrir enfermagem, vamos abrir odontologia, vamos abrir terapia ocupacional, enfim, tantas outras. E não tem só a FACAP, tem a Univasf, tem a Estadual da Bahia, tem a Estácio, e tem outros grupos também educacionais indo se instalar em Petrolina ou em Juazeiro, que a gente sabe que as duas cidades são cidades co-irmãs, que uma impulsiona o desenvolvimento da outra. Então, os próximos anos de crescimento para Petrolina são muito promissores. Miguel, falando um pouco agora sobre a sua pretensão, né? Você é um nome aí lembrado, toda semana a gente tem visto alguém falando sobre a sua possibilidade de ser candidato ao governo do estado. Claro, você se credenciou pela gestão que fez em Petrolina, é uma liderança política que vem de uma família tradicional de Pernambuco, né? Você tem aí o Nilo Coelho, que já foi governador, que foi senador, seu pai senador também. Como está essa construção, Miguel? O que é que Miguel Coelho, não só como prefeito de Petrolina, mas como um possível nome para disputar o governo do estado, o que é que você teria de projeto, um projeto diferenciado que pudesse fazer com que o povo pernambucano, que lá atrás, em 2006, fez uma mudança política, né, de rumo que a gente tinha no nosso estado, do seu partido, que era o MDB, passou a ser governado pelo PSB. E agora deixar de ser do PSB e passar a ser governado pelo MDB e mais precisamente pelo Miguel Coelho. O que é que você tem de diferente para apresentar em relação ao PSB? Edmar, primeiro, tudo na vida é um ciclo, né? E na política não é diferente. Então, tudo começa e tudo termina em algum momento. O que precisa para dar segurança para essas mudanças são as propostas, são os projetos, como você bem falou. E antes de lhe responder, enquanto prefeito, enquanto liderança pública, que hoje estou ocupando um cargo desta função e desta natureza, tem o Miguel cidadão de Pernambuco que está incomodado de ver o seu estado ser o estado que menos gera emprego no Nordeste. Na verdade, somos o 7º em menor geração de emprego.
está cansado de ver um estado que tem o menor nível de investimento de todos os estados do Nordeste. Tem o Miguel que está cansado de ver uma educação que já foi referência para o Brasil e hoje está ali na escala média para as últimas colocações. Se a gente for olhar nossas estradas, enfim, eu sou de uma cidade do sertão, que é Petrolina, como todos sabem, mas se a gente andar no Agreste, na Mata, na Metropolitana, vai ver a situação degradante das nossas estradas. Saiu uma pesquisa agora recentemente da CNT, onde 95% das estradas de Pernambuco estão em condições péssimas. Então, eu acho que esses números por si só já retratam um momento lamentoso que Pernambuco na verdade, não vem nem passando, vem consolidando, o que é pior ainda, porque quando você consolida algo ruim, você perde a perspectiva de um futuro melhor. Então, a gente, enquanto liderança, o que eu tenho me movimentado junto a outras lideranças políticas, seja do campo de oposição ou do campo da hoje situação, é que a gente precisa ter a humildade de construir um novo projeto, a humildade e capacidade de construir um novo projeto, mas um projeto de futuro, um projeto que as pessoas que estão nos ouvindo possam acreditar que será capaz de gerar emprego, gerar renda, que será capaz de poder abastecer de água. Saiu agora uma pesquisa do IBGE, acho que vocês viram esse número. Pernambuco é o pior estado em abastecimento de água do Brasil. E o que é um dado ainda mais estarrecedor é que metade da população, Pernambuco hoje tem 9 milhões e 400 mais ou menos, vamos arredondar, mas estamos falando em mais de 4 milhões e meio de pernambucanos ficam sem água pelo menos uma vez por semana em alguma cidade do estado. Aqui na capital, na região metropolitana, no Recife, que seria a grande vitrine, digamos assim, do nosso estado, por ser capital, esse número significa 30% da população do Recife. Se a gente vai para o Agreste, nem se fala, é 5 dias com água e 25 sem água. Então, e como é que você pode ter futuro se não tem sequer água, Edmar? Então, a gente quer construir esse novo projeto para que as pessoas possam entender que não é um novo projeto de poder, é um novo projeto de Estado. É um projeto que as pessoas vão se identificar. É um projeto onde as pessoas vão poder acreditar que, de fato, dá para mudar e mudar para melhor, porque o que está aí já não representa mais o sonho, já não representa mais a esperança e a expectativa de uma vida melhor. Como é que você gera uma vida melhor para as pessoas? Você tem que ter emprego e renda, de um lado, para que ela possa crescer do ponto de vista socioeconômico. Você tem que ter formação. Todo mundo sabe, se a gente for fazer um debate sobre educação, todo mundo sabe que em 5 anos, 10 anos, 70% do mercado de trabalho vai deixar de existir. E a gente não mudou a grade curricular. A gente, enquanto que eu digo, o Brasil não mudou, nem o Estado mudou a condução de formação dos nossos alunos. Eu até, em um certo debate de educação, digo, rapaz, nós estamos gastando dinheiro para formar futuros desempregados, então, porque está formando para profissões que não existirão mais no futuro. Então, esse tipo de debate que precisa ser feito. E você não tem como consertar um rumo de um Estado, ou você consertar o direcionamento que precisa, ajustar o direcionamento que você precisa dar para o Estado em 3 meses ou 6 meses, numa prévia de campanha, como alguns querem falar. A situação em Pernambuco está tão difícil, a situação em Pernambuco está tão degradada que a gente precisa iniciar esse debate antes, com tempo, com planejamento, para que a gente possa fazer algo com qualidade. É a mesma coisa se a gente quiser reformar a nossa casa. Vamos lá, a gente está dormindo, tivemos um sonho, a nossa casa vai ficar bonita agora. Tu vai acordar no outro dia, vai pegar uma massa de rejunto, uma argamassa e uma tinta e vai fazer essa casa sozinha? Não faz. A não ser que seja um grande exímio arquiteto, engenheiro e consiga juntar tudo numa pessoa só. Mas é muito raro ou não faz, é impossível. Você precisa no outro dia acordar, botar no papel e principalmente agregar pessoas em torno desse projeto que sejam até melhores do que você. A gente não precisa ser bom em tudo e nem podemos ter essa audácia que sabemos de tudo. Temos que ter a humildade de reconhecer que somos bons em algumas áreas e tem pessoas que estão ao nosso lado, são melhores, tão bom quanto, ou até melhores que a gente, que querem somar conosco nessa construção. Então eu estou muito animado nesse projeto de poder agregar, de poder unir, de poder trazer novas ideias e preparar Pernambuco para esse momento pós-Covid, pós-pandemia, onde haverá sim um aquecimento da economia, mas de nada adianta a economia aquecer se não tiver liderança, se não tiver projeto, se não tiver gente com coragem para enfrentar esse novo momento, que é o que a gente precisa para poder atravessar e guiar Pernambuco para um futuro melhor. Miguel, falando nisso, e hoje eu vejo muitos jovens, principalmente na política,
pensando de uma forma diferente na maneira de gerir, como você disse, né? Agregando gente que tenha potenciais diferentes em diferentes áreas. E Petrolina, a gente sabe que tem um potencial muito forte, principalmente na exportação da fruta, manga e uva, né? E também agora no vinho, ou seja, está bem diversificando a maneira de gerar renda para o município e gerar renda para as pessoas. Eu queria que tu falasse um pouco disso, dessa força, principalmente nessa área de exportação de fruta de Petrolina, porque eu acho que serve de exemplo para outros municípios, não necessariamente como a fruta, mas cada um município tem um potencial diferente, como Santa Cruz do Capibaribe, aquela região ali, com a Sulanca, e outras regiões com o leite, com queijo, com a carne. Mas Petrolina é esse foco lá, e vocês têm tido um cuidado, eu tenho visto isso, muito grande em incentivar não só incentivar também, mas de trazer coisas novas, novos meios de produção, de inteligência, para que isso possa potencializar ainda mais. Sem dúvida, Gustavo. Toda cidade ela tem a sua vocação, né? E Petrolina, depois dos perímetros irrigados, descobriu a sua vocação para a fruticultura, pelas condições naturais, mas principalmente pela sua gente também, pelas pessoas que lá acreditaram naquele pedaço de chão para transformar uma caatinga num oásis de desenvolvimento, de crescimento, de tecnologia aplicada e que hoje gera mais de 360 mil empregos diretos, mais de 1 milhão de empregos indiretos no pico da safra em todo Vale do São Francisco. Mas o que a gente tem percebido também é que é como aquele ditado, né? Não bota todos os ovos em uma cesta só. Então, é óbvio que a gente reconhece que a fruticultura é a grande locomotiva econômica, a agricultura como um todo, locomotiva econômica de Petrolina. Mas a gente precisa diversificar. Sim. A gente sabe do potencial logístico e temos trabalhado muito para consolidar Petrolina como um grande hub logístico, não só de Pernambuco, mas do Nordeste, até porque quem tiver a curiosidade de olhar o mapa do Nordeste, Petrolina está no meio, a gente está equidistante de todas as capitais do Nordeste, então isso é uma vantajosidade que Petrolina tem comparado a outras cidades aqui do semiárido nordestino. A gente tem investido muito nessa questão de serviços e estou convicto que a pandemia agora deixou isso ainda mais claro, de que serviços é um grande nicho de mercado e que ainda tem um grande potencial, tanto de empregabilidade, mas também na transferência de renda, através desta empregabilidade, a geração de emprego que a gente citou aqui mais cedo. E quando a gente fala serviço, a gente está falando em educação, estamos falando em saúde, estamos falando em comércio, estamos falando em uma série de coisas. Então a gente e temos apostado também na parte de tecnologia. Hoje você já tem dos 5, 6 maiores laboratórios na parte de agricultura alimentar, 3 já estão em Petrolina. Um dos laboratórios, ano passado, investiu mais de 500 milhões de reais só em um laboratório. E já tem outras empresas multinacionais também se instalando. Então, isso vai criando todo um atrativo. E também tem a parte pública, né? A gente não pode menosprezar o protagonismo público, seja de uma prefeitura, seja de um governo do estado. Vou aqui dar um exemplo. Na gestão que me antecedeu, na gestão de 8 anos que durou em Petrolina, eles tinham uma média de investimento na casa de 25 milhões de reais por ano. Se você contabilizar os últimos 4 anos do nosso primeiro mandato, Edmar, a média foi para 125 milhões de reais de investimento. Nós estamos falando em mais de quintuplicar o investimento público. Isso juntando o que a gente fala de força política, que a gente pegou, independente de ser adversário do governo do estado, de ser aliado do governo federal, nós fomos atrás, não tinha dinheiro, não tinha recurso para fazer as obras que promoviam e promovem a melhoria da qualidade pública. Foram mais de 1.000 ruas já pavimentadas em Petrolina, obra de saneamento para atender 40 mil pessoas, saneamento e abastecimento. A primeira energia solar pública do Brasil, de um condomínio solar público do Brasil, é em Petrolina, que a gente fez. 100% de LED até 2022. 100%. A primeira PPP de iluminação pública do estado é em Petrolina. Fizemos lá para poder resolver o problema do transporte público. É um caos aqui na região metropolitana a questão do consórcio Grande Recife. É o cidadão que enfrenta pegar um ônibus ou um metrô para chegar no trabalho sabe que é uma verdadeira
ladainha, digamos assim, até chegar ao seu destino final e pior ainda para voltar para casa para descansar. A gente enfrentou esse problema e resolvemos em Petrolina também. A segurança que a gente poderia aqui falar, peguei uma guarda municipal que tinha 7 viaturas, hoje tem 53. Peguei uma guarda municipal que tinha 120 homens, hoje tem 170 e vamos chamar mais 40. Então, isso mostra que, de novo, planejamento, força política e principalmente ação, liderança da gente poder reunir essas virtudes e principalmente as pessoas para poder nos ajudar a realizá-los, só tem um resultado: muito trabalho e também, consequentemente, o reconhecimento da população. Miguel, a gente teve recentemente, né, o deputado federal André Ferreira, que é seu aliado, né, junto com o prefeito Anderson Ferreira, com a prefeita Raquel, e são os 3 nomes aí da oposição para disputar o governo, né? São os nomes que estão em evidência nesse sentido. E André Ferreira deu uma declaração recentemente de que a oposição caminhará para uma única candidatura. Será essa candidatura única na oposição e que apenas um irá renunciar. E aí eu queria saber de você como é que seria essa construção, porque se você concorda, primeiro se você concorda com essa tese dele e como é que seria essa construção, porque nós temos aí no campo da oposição o senador Fernando Bezerra, que conclui o seu mandato de senador agora em 22, nós temos como opções aí você, mas você não tem idade para disputar o Senado, você só pode disputar o governo. Já Anderson tem essa opção, né, de ser governador, senador, vice, o que ele quiser. Você poderia também ser vice, candidato a vice. O que é que vai pesar nesse entendimento da oposição para 2022 e como é que vocês estão monitorando isso? Pelo seguinte, a oposição falou muito em unidade em 2020 aqui na capital. E quando foi na hora do pega para capar, na hora de definir a situação, foram 6 candidaturas. Eu não acredito que vamos ter 6 candidaturas na oposição em 2022, até porque é uma eleição geral, né? Mas você não acha que postergar essa definição pode prejudicar esse projeto? Não acha que está na hora de chegar a uma decisão de quem será o candidato ainda este ano? Edmar, tem um ditado que errar é humano, né? Permanecer no erro já é burrice. Então, sem dúvida alguma, a estratégia, acho que não é nem sem dúvida, os resultados mostraram que a estratégia de 2020 não foi o melhor para a oposição e a gente precisa fazer essa meia-culpa e esse reconhecimento de uma estratégia equivocada que, infelizmente, perpetuou por mais 4 anos uma gestão, um modelo de gestão que até então não vinha tendo êxito e não era também reconhecido pela sua própria população. Em relação a declaração do deputado André, qual respeito, enfim, eu não conversei com ele sobre isso, mas eu concordo em parte. Primeiro, que a candidatura única, eu sempre defendi isso, você é testemunha do quanto que eu sempre venho batendo nesse martelo, que a gente não pode dividir até para evitar o erro de 2020. Então tem que ter uma candidatura única desse bloco que você citou. Se vai ser com um prefeito, 2 ou 3 ou 4, tem que ser 3, né, que só tem 3 vagas, enfim, renunciando ou não, isso é um detalhe que não se resolve antes. Você precisa definir a estratégia para depois definir os jogadores, ou as jogadoras, de como vai ser jogado o jogo, com a melhor estratégia de se vencer. Então, não estou preocupado em antecipar isso. Agora, o que eu defendo, já disse isso, tanto ao prefeito Anderson, à prefeita Raquel, e tenho defendido abertamente aqui para a imprensa de uma forma geral, de que a oposição precisa consolidar o nome de quem vai nos liderar até o final desse ano, no mais tardar novembro, porque este candidato, seja de qual região for ou candidata, ele tem que percorrer o Estado, ele tem que construir um programa de governo ouvindo as pessoas, ouvindo as classes representativas, ouvindo a diversidade, ouvindo a população em geral que não se sente contemplada. Então isso é muito importante para que a pessoa tenha tempo hábil para poder fazer tal construção. Então, eu acho que isso também é um ponto pacificado. Pode ter gente que ainda não reconhece ou que não quer colocar um prazo nisso, que já dizia o saudoso Marco Marcel, né? Quem tem prazo não tem pressa. Então, enfim, mas a gente precisa consolidar, que é um processo natural, até porque o Congresso, como um todo, está pautando um time assim até o final de setembro, que essa questão se muda ou não a regra proporcional do ano que vem. Se é distritão, se é federalização, ou se não muda e fica do jeito que está, até lá vai ficar meio que num banho-maria. Mas eu acredito que passado o dia 30 de setembro vai ganhar um ritmo de decisão e de velocidade mais acelerado. E aí eu, aproveitando isso, Miguel, rapidinho, eu sei que o Gustavo ia fazer essa pergunta, mas queria aproveitar nesse sentido.
Você acredita que quem seria... Claro, você é pré-candidato a governador. Você trabalha naturalmente pela sua pré-candidatura ao governo do estado, que é legítimo, do mesmo jeito que os outros atores também buscam essa indicação. Mas quem é que você considera hoje, dos nomes compostos pela oposição, além dos 3 prefeitos, você, Anderson e Raquel, quem é que você considera que poderia representar esse projeto, não necessariamente para o cargo de governador, porque eu acho que está pacificado que seria um dos 3, mas para o restante da composição majoritária, para o Senado, para vice, como é que está isso? Ou você acha que é possível, diante do cenário político colocado, atrair atores que hoje estão na Frente Popular? Ademar, primeiro, eu trabalho pela unidade deste grupo que hoje existe, chamado oposição, e que, definida a estratégia que for, que a gente possa ter a capacidade de construir um novo bloco político. A gente não pode limitar esse debate para dizer, vai ser só o candidatura da oposição. Não. Tem muita gente do lado de lá que também não está satisfeita, que também não se sente mais representada e que não está fazendo esse debate no atual momento em respeito à pandemia, mas porque também não tem necessidade de se fazer, de se expor ou de se desvencilhar de eventuais interesses por uma questão de comodidade, enfim, ou de outras questões que a gente poderia eventualmente lançar aqui. Então, mas diversos atores que lá estão já deram diversos recados também de que não está no automático, como algumas pessoas acham, que na política, tem um ex-governador de Minas, né, que falava que a política é como uma nuvem, você olha está de um jeito, depois você olha e já mudou. Então tem que ter muita serenidade, tem que controlar essa ansiedade de algumas pessoas, principalmente da imprensa também, que gosta de ficar fazendo muita futrica, digamos assim, de um lado para o outro, mas eu estou animado sim de que, tendo essa união, mas principalmente tendo a união em torno de um novo projeto, de uma nova construção para o novo momento de Pernambuco, isso é atrativo, isso tem a sua apelação, isso tem o seu charme, porque a gente está falando aqui de vidas, de novo, a gente não pode estar falando, quem vai ser candidato a governador, quem vai ser o vice, quem vai ser senador, isso é detalhe, a gente tem que falar do futuro das pessoas, e quando a gente fala de vida, quando a gente fala de gente, isso é muito sensível, isso é muito delicado, tem que ter muita seriedade, serenidade, humildade, para a gente poder enfrentar esses temas que precisarão ser abordados. Então não vamos antecipar o calendário, não vamos antecipar o debate, tem que estar unido, seja com quem for, digamos assim, a regra 1, tem que estar unido. Depois se define com qual coelho da cartola você vai puxar para poder definir a sua melhor estratégia. E aí depois você vai para o jogo para poder marcar gol. Mas o coelho não tem que ser Miguel Coelho, não, pode ser outro coelho, né? Pode ser eu fiz um coelho Anderson Ferreira aqui, mas enfim. Não, brincadeira. Ô Miguel, se você fosse escolher uma grande obra, do seu governo, da sua gestão, um legado que você vai deixar para Petrolina, qual seria? Olha, primeiro que essa questão de legado não é você que imprime, é o que a população reconhece em você e você termina o seu mandato sem ter um legado, né? O legado é algo que se constrói posteriormente com o tempo. Então isso é uma coisa que a gente não pode ter essa prepotência de achar que constrói. Acho que a gente pode deixar na cidade, no caso estamos agora na segunda gestão, podemos deixar marcas consolidadas que farão as pessoas nos lembrar e posteriormente nos lembrarão como um legado que construímos ao longo desse tempo que mencionamos. Eu acho que a primeira é o orgulho, Gustavo. Se você pegar nós enquanto pernambucanos, na verdade, somos muito orgulhosos do nosso estado, das nossas lutas, das nossas conquistas, e em Petrolina isso não é diferente. Então, a autoestima de ver que Petrolina ela é diferente, que ela é capaz de realizar os seus sonhos. Isso a gente conseguiu recuperar no primeiro mandato. E quando a gente fala, você se sente orgulhoso de quê? De algo bom. Ninguém é orgulhoso, normalmente ninguém é orgulhoso de más lembranças. Você é orgulhoso quando consegue alcançar, superar e realizar os seus sonhos. Então, quando a gente fala de recuperar a autoestima, significa que a gente cuidou da cidade como um todo. Eu tenho muita humildade, mas creio que 2 frentes serão lembradas. É óbvio que não exclui as outras, até porque uma é complementar e acessória esse grande alicerce da grande marca da gestão. Mas na saúde, acho que nós iremos deixar um grande legado. Até o presente momento, nós já inauguramos 22 postos de saúde, nós já inauguramos uma maternidade, um centro de referência da mulher, estamos construindo uma nova policlínica,
Fizemos o maior mutirão, nós zeramos a fila de espera de cirurgias e de exames até antes da pandemia, porque depois ficou suspensas eletivas e isso de fato gerou uma nova demanda. Estamos construindo um centro de diagnóstico por imagem, um novo laboratório municipal. Vamos iniciar até o final do ano o Hospital da Criança de Petrolina. Vamos fazer uma parceria agora para que nenhum paciente de Petrolina de câncer, paciente oncológico, tenha mais que vir para Recife, que nós vamos agora concluir a obra do Hospital do Câncer de Petrolina, do Hospital Dom Tomás. Então isso também dá um impacto muito grande e só quem já sofreu com algum parente ou familiar ou conhecido por um tratamento oncológico sabe do que eu estou falando. E depois, uma grande marca que a gente deixa é da infraestrutura de uma forma geral. Seja a infraestrutura da parte de pavimentação, foram 2 viadutos. Ao final dessa gestão, somando as duas, serão 20 duplicações da avenida que vão ter feito em Petrolina. Já fizemos, prontas e em obra, já foram 9, 10, ou seja, metade disso, e a gente ainda tem 3 anos e meio para frente para fazer a modernização e o embelezamento da cidade. A questão, Petrolina hoje é a cidade mais bem saneada de Pernambuco, com mais de 70%. Vamos tirar a Compesa e vamos fazer um serviço decente de qualidade para universalizar o saneamento da nossa cidade, com abastecimento de água garantido e com água tratada nas pessoas. E também, algo que muito nos orgulha, sem dúvida, trazendo aqui para a educação e social junto, além dos auxílios que foram criados, além de toda a política social que foi ampliada para as pessoas de classe mais vulnerável, mas também na educação. Petrolina foi a primeira cidade de Pernambuco a fazer o programa de escolas em tempo integral do fundamental. Nós já temos toda a nossa rede de primeira infância em tempo integral e agora nós estamos em processo de transformação para do 1º ao 9º ano. Já temos 5 escolas que agora voltam às aulas em agosto em tempo integral e a nossa meta é fechar com pelo menos 15. Isso vai ter atendido desse público de 1º ao 9º ano algo em torno de 30%, 40% da nossa rede, né? Então são sementes que a gente quer plantar, até porque a gente sabe que a história de Petrolina é muito maior do que a gestão de Miguel, mas a gente quer ser lembrado como a gestão que não só marcou, mas plantou, irrigou e outras gerações vão semear esses frutos que estamos plantando, sem dúvida. As grandes cidades, estados e principalmente países que investiram na educação tiveram uma transformação ao longo aí de entre 10 e 20 anos fenomenal, né? A própria China é um exemplo disso hoje, né? Que há 20 anos atrás a China era a 12ª, 8ª economia do mundo, se não me engano. E hoje brigando ali entre primeiro e segundo lugar com os Estados Unidos, né? A educação, ela é transformação em si só, né? Agora é óbvio que a educação não pode andar sozinha. A educação tem que andar com esses braços irmãos, digamos assim, do eixo social, que é o quê? Saúde e a própria assistência social. Mas também você precisa cuidar do resto, porque é importante ter o posto de saúde, é importante ter o serviço de qualidade de saúde funcionando, a educação, mas vamos lembrar que a população mora em casa, passa numa rua todo dia, tem que pegar um ônibus todo dia, precisa de segurança todo dia, para que você possa gerar a percepção de uma cidade segura, de uma cidade bonita, mas de uma cidade que cuida da sua gente. E mesmo a gente está falando de um exemplo de cidade, mas esse mesmo exemplo que a gente está dando, você pode replicar de estado, como você mesmo citou agora, replicando isso a nível nacional. E olhe de um país, enfim, de dimensões continentais que é a China, ou seja, o próprio Estados Unidos, que passou isso no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente precisa pegar esses exemplos, tem até a Singapura, enfim, um exemplo mais recente, entre outros aqui que a gente poderia dar também, que identificaram as suas vocações, os seus potenciais e investiram neles para que eles pudessem transformar. E toda vez que a gente fala de transformação, nós não podemos olhar só um eixo. A educação ela é fundamental, ela é a base da pirâmide, mas também a pirâmide não é feita só de base. Tem outros níveis que precisam andar de forma complementar e acessória juntos. Miguel, eu acho que foi muito bom, né, a gente ter essa oportunidade de conversar com você, de você ser o primeiro convidado aqui do Pernambucast, onde a gente pôde ouvir os exemplos de Petrolina, sua avaliação do cenário político, sua perspectiva de construção para uma possível candidatura majoritária em 2022. Enfim, acho que foi bom, foi um bom bate-papo aqui com os nossos espectadores, ouvintes que estão nos acompanhando. E aí eu queria que você falasse um pouco, fizesse as suas considerações finais pelo período aqui no Pernambucast. Edmar, Gustavo, primeiro quero agradecer o convite, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui de novo
uma grande honra ser o primeiro a passar pela sabatina do Pernambucast, vamos assim chamar aqui, do podcast, mas agradecer também quem está nos ouvindo e teve a paciência de nos ouvir também aqui. Foram quase 40 minutos, eu acho que a gente tem conversado já, mas brincando aí pela paciência, né? Mas, enfim, muito feliz de estar aqui, agradecer a todos. Espero que a gente possa ter outras oportunidades. Já fazer um convite, uma ideia, lançar o Pernambucast na estrada para vocês poderem chegarem aí, não só no sertão, mas no Agreste, na região metropolitana, no litoral norte, litoral sul, enfim, na mata, para que possa conhecer o Pernambuco de verdade. A gente sabe, principalmente vocês que estão na imprensa, recebem muita informação, mas uma coisa é ver da tela, outra coisa é ver dos olhos, para ver o que a população sente na pele. Então, é com esse sentimento, é com esse olhar que a gente vai construir o Pernambuco que a gente quer do futuro. Juntos, construindo, unindo, para poder transformar. Muito obrigado. Mais uma vez agradecer ao Miguel Coelho, a todos aqueles que nos acompanharam. E convidar ao próximo Pernambucast. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima. Gente, muito obrigado. E novamente lembrar para todo mundo que está aí assistindo que inscreva-se no nosso canal, que curta essa entrevista aí com o prefeito Miguel. Pessoal da rede social do prefeito, curta a gente aí, se inscreva aqui também nos nossos canais. Agradecer muito a Miguel pela oportunidade desse bate-papo aqui. E convidar vocês para o próximo Pernambucast aí com mais um convidado especial para vocês. Um forte abraço para todo mundo.